Depois de cortar, eu vou para o Turn Image, que é uma das melhores ferramentas aqui do Snapseed. Então vamos lá, Turn Image, selecionei. E aqui, se eu deslizar de cima para baixo o meu dedo, eu vou ver as opções que eu tenho. Primeiro é brilho, o segundo é ambiente, ambiance, contraste, saturação, sombras, realces e temperatura de cor. Vamos analisar essa foto. Essa foto aqui eu acho que o brilho dela tá bom. Eu vou deixar assim por enquanto. Por quê? Porque eu vou mexer nas outras coisas dela e no final eu vou ver se vai precisar de algum ajuste de brilho. Eu gosto bastante dessa opção Ambiance, que é de ambiente. Por quê? Porque ela vai trabalhar o ambiente todo, ele vai focar mais no ambiente da foto, sem ser no objeto principal. Vai alterar também um pouco do objeto principal, mas ele vai trabalhar bastante o ambiente. Ele costuma deixar a temperatura de cor um pouquinho mais quente, quer dizer, a foto fica um pouquinho mais amarelada, mas isso a gente pode compensar depois. Então vamos lá. Eu vou aqui selecionar Ambiance, vou direcionar o meu dedo na horizontal, né, que nem eu já falei para vocês. Se eu jogar, por exemplo, aumentar o número de ambiance, como vocês podem ver, eu tenho um pouquinho mais de brilho na minha foto, ela fica um pouquinho mais quente e eu dou um destaque maior. Vou voltar, só para vocês verem. Aqui, e vou aumentar a ambiance. Ó. Ele deu mais brilho, deu mais destaque, ele deu mais ou menos o que a gente chama de vibrância, que é a vibração da foto, ela aumenta. Né? Se eu apertar lá em cima, naquele quadradinho no canto superior direito, ó, eu vejo o antes e o depois. Olha como a foto ficou mais viva. Tá? Isso você aumenta o ambiance e caso você queira diminuir o ambiance, você vai reparar que ele vai dar um pouco mais de destaque para o seu objeto principal e vai deixar o resto da foto um pouquinho mais apagado. Né? Ele vai aumentar o contraste do seu objeto principal e vai apagar um pouco o fundo. Tá? Eu, em fotos de retrato, eu costumo aumentar o ambiance ou não mexo nele. Nesse caso, eu gostei bastante dele em 30. Vou diminuir só um pouquinho. Em 23. Achei bom. Beleza? Agora, eu vou trabalhar o contraste da foto. Essa foto aqui ela já tem bastante contraste. Se você ver ela, naturalmente ela já está com um contraste bacana. Mas eu vou aumentar só um pouquinho para dar um efeito um pouco mais artístico na foto, tá? Então aumentei aqui o contraste, deixei o contraste em 10, dá para botar mais uns 2 pontinhos, beleza? Show de bola. Agora eu vou em saturação. A saturação eu não gosto de trabalhar, não gosto de mexer na saturação toda da foto, eu prefiro mexer em cada cor que eu quero trabalhar, isso eu vou mostrar no Selective. Então, no saturação eu prefiro não mexer. Mas caso você queira mexer, você vai ver aqui que ele vai mexer em toda a saturação da foto. Às vezes a sua foto está muito apagada, muito desaturada, então você pode jogar alguns pontinhos aqui. E o importante é você nunca exagerar em nenhum ajuste, nunca botar muito de nada. Por quê? Porque isso vai, no final da foto, a sua foto pode ficar com alguns defeitozinhos, algumas falhas, alguns ruídos. Shadows, se eu jogar para a direita, eu vou clarear as sombras, e se eu diminuir as shadows, eu vou intensificar as sombras, vou deixar elas cada vez mais escuras. Nesse caso, eu quero tirar um pouquinho de sombra da perna dela e do rosto dela. Estou vendo que eles estão com sombra. Então, se eu aumentar, vocês vão ver que ele tirou um pouco da sombra. O cabelo também, ele mexe bastante quando você mexe no Shadows, tá vendo? Ó, eu estou apertando aqui em cima para ver o antes e o depois. Olha a diferença da foto. Você viu que está com menos sombra? Ele tira as sombras. E você reparou que a foto ficou mais quente também. Isso aqui a gente vai ter que ajustar depois. Beleza, eu costumo deixar em 20 o Shadows. O realce, eu vou trabalhar o highlight. Nesse caso, como a gente conseguiu tirar a foto numa sombra, né, não estava debaixo do sol, a gente não tem nenhum ponto de luz, né, muito forte no rosto dela. É tranquilo se você quiser aumentar um pouco o highlight. Só que nesse caso, como a gente tem um ponto de luz muito forte lá no fundo, está muito claro, se a gente aumentar o highlight aqui, ó, ele vai ficar cada vez mais brilhoso. Mas é interessante a gente aumentar um pouquinho do highlight para dar um pouco de brilho na pele. Tá vendo? Para a pele ficar um pouquinho mais viva. Eu não vou aumentar muito também. E aqui embaixo a temperatura. Como ela esquentou um pouco depois do ajuste, eu vou diminuir um ponto de temperatura
para ela ficar mais equilibrada. Vamos diminuir 2 para ver. 2 eu já achei que alterou um pouquinho a cor do cabelo, ó. Já azulou um pouquinho a cor do cabelo. Então eu vou deixar em 1. Ele é bem... Esse ajuste de temperatura, ele não é tão sutil, então cada pontinho ele vai fazer uma diferença grande. E olha só, esse aqui é o Turn Image. Antes e depois. Né? A foto ela ficou bem mais viva, ela não está tão apagada, está bem mais viva. Beleza? Então é só apertar aqui embaixo no direito, no corretinho aqui no canto inferior direito, que eu fiz. Mais uma vez eu vou lá, vou salvar uma cópia. Bom, vamos trabalhar agora nessa opção que é Details, onde a gente trabalha a nitidez e a estrutura da foto. Como eu já fiz um trabalho de pré-edição dessa foto no Lightroom, eu já trabalhei com a estrutura não, com a nitidez dela, né? Que é o Sharpening. Então nesse caso eu não vou mexer. Caso você tenha tirado essa foto com o celular ou tenha jogado direto para o celular para começar a editar com o Snapseed, você pode vir aqui em Sharpening e ajustar a sua foto. Eu não recomendo botar muito. Você vê aqui, ó, se eu for aproximar, tá? E botar o antes e o depois, você vai ver que o Sharpening, aqui, ó, vou aumentar bastante para vocês verem. Você vê que ele dá, olha só, antes e depois, ele acaba dando um pouco de ruído para a foto, caso você aumente ele muito, mas ele acaba marcando mais as expressões, os fios de cabelo e tudo mais. Mas essa foto não precisa de Sharpening, tá? Eu gosto apenas de colocar estrutura na foto, como já trabalhei com Sharpening. Mas caso você precise trabalhar, a foto esteja um pouquinho desfocada, bota um pouquinho de Sharpening que ele vai dar uma regulada nisso. A estrutura é legal porque ele estrutura um pouco mais a foto. Eu gosto de trabalhar entre 15 e 20 no máximo, tá? Então antes, ó, antes, depois. Eu vou dar um zoom para vocês verem melhor. Aqui, ó, antes da estrutura, depois da estrutura. Você vê que as linhas do rosto, o brilho, até a textura mexe um pouco da pele. Então, um negócio que eu gosto de trabalhar bastante é a estrutura. Eu vou colocar em 15, né? Porque nada exagerado. Quando eu comecei a mexer no Snapseed, eu achava a estrutura a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, às vezes eu vinha aqui em estrutura, aumentava pra caramba, porque eu achava lindo. Ó, a foto fica... Você tá olhando, parece... Tá bonita, né? Tem gente que adora esse efeito. Mas é aquilo que eu falo, não vai ficar natural e a sua foto vai apresentar ruídos. Então, tenta sempre tirar o mais natural possível. Se você vê tipo, os Instagramers mais famosos, a galera que realmente está bombando, eles usam, sempre tentam deixar o mais natural possível. Tem filtro, tem edição, mas sempre tentando deixar o natural e coloca tipo um toque, né? Como se fosse um toque artístico na foto. Tá? Então vou deixar em 15. Beleza, vou salvar aqui.